Olá, hoje o Tempo em Brasília conversa com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ele foi ministro da Saúde do governo do ex-presidente Lula e atualmente é coordenador da área de saúde do plano do governo PT, além de coordenador também da campanha do PT em Pernambuco. Eu sou Luana Mello de Brasil e vamos conferir essa conversa. Senador Humberto Costa, muito obrigada por aceitar esse convite para conversar aqui com o Tempo de Brasília. E eu queria começar esse papo perguntando ao senhor, que também coordena as propostas da área da saúde do plano do governo do PT, o que vai ser prioridade do governo PT na saúde? Bem, a nossa prioridade é exatamente a reconstrução da gestão do Sistema Único de Saúde, que foi praticamente desmontada ao longo desse período do governo Bolsonaro, né? A começar do financiamento. Nesse período que envolveu os governos de Temer e Bolsonaro, até 2022, nós tivemos uma perda do orçamento da área da saúde da faixa de 37 bilhões aproximadamente. Essa é uma das nossas preocupações. Por outro lado, nós tivemos também um desmonte importante de toda a área da assistência, articulação básica, onde o programa Mais Médicos foi inteiramente desmontado. Não houve avanços em algumas áreas importantes, especialmente na área de especialidades, o atendimento a doenças como câncer, as doenças cardiovasculares, tudo isso deixou de andar. Tivemos uma regressão muito forte na área da imunização. O Brasil possui o melhor programa de vacinação do mundo e hoje as nossas coberturas são extremamente baixas, né? E nós precisamos resgatar isso. Por outro lado, também temos a preocupação de fazer com que o Brasil volte a ter autonomia, soberania na produção de insumos e medicamentos. Agora, nesse período da pandemia, ficou evidente que a nossa dependência ela não pode continuar, apesar de o Brasil ser um país que tem um parque industrial importante, tem instituições de pesquisa que são de excelência, não é? Pretendemos também reabrir o debate com os trabalhadores da área da saúde, ter uma mesa permanente de negociação e recompor o Pacto Federativo na área da saúde. Ao invés dessa federação conflitiva inaugurada na área da saúde pelo governo Bolsonaro, nós queremos fazer um trabalho de cooperação com os estados e com os municípios. Certo, senador. Eu gostaria de aproveitar esse ponto que o senhor já citou aí um cenário, né, da saúde, mas eu gostaria de ouvi-lo sobre qual é o diagnóstico que o senhor faz da situação da saúde no Brasil hoje, contando aí com pandemia, né, com essa baixa imunização, né, como é que a gente pode entender melhor, mais detalhadamente, o diagnóstico da saúde no Brasil hoje? Olha, eu acho que é uma situação de terra arrasada, sem recursos para o funcionamento adequado do Sistema Único de Saúde, com uma condução da pandemia que foi uma tragédia, não só porque levou à morte de quase 700 mil pessoas, não é? Mas também porque muitas dessas pessoas estão com sequelas e sem tratamento. Ao lado disso, por conta de todo o processo que teve que ser dirigido para o atendimento às pessoas com Covid, nós temos hoje um represamento de muitos procedimentos que são necessários, consultas, cirurgias, exames, diagnósticos que precisam ser feitos. Então, significa que nós vamos ter que ter, como eu disse, um processo de reconstrução dessa gestão do Sistema Único de Saúde. Eu diria que é uma situação de terra arrasada, realmente. Sim, e o senhor tem falado em alguns discursos, e o ex-presidente Lula ele reforça também, né, que está nos planos, por exemplo, retomar algumas das políticas que foram implementadas, inclusive durante a gestão do senhor à frente do Ministério da Saúde no primeiro mandato do Lula, como a política Brasil Sorridente, né, farmácia popular e mais investimentos no SAMU. O senhor pode nos dar mais detalhes de como que isso vai ser retomado? Bem, Aí no nós primeiro 100 dias do elaboramos governo, por exemplo? como
Isso aí é um dos planos que estão para os 100 primeiros dias do governo? Bem, na verdade, esse programa ele foi resultado, né, de um trabalho que foi feito envolvendo o pessoal da área de saúde dos 7 partidos, que agora não são mais 7, são 10, né, que estão na base de apoio da candidatura do presidente Lula. Nós ouvimos também diversos outros setores, incorporamos propostas da Conferência Nacional Popular de Saúde, que aconteceu recentemente, incorporamos propostas dos secretários estaduais e secretários municipais de saúde, e praticamente tudo isso é consenso, né? Nós temos hoje um problema sério, que é o problema da assistência farmacêutica, de forma muito precária. Temos hoje falta de medicamentos, que são medicamentos elementares para o atendimento de doenças simples e, ao mesmo tempo, muito importantes. Ao mesmo tempo, nós tivemos o desmonte do programa Farmácia Popular, que atendia pacientes crônicos, a área de hipertensão, de diabetes, de outras doenças cardiovasculares, asma também. Temos o SAMU, que eles não conseguiram desmontar, mas o SAMU pode ser modernizado, ele pode ser melhorado. Então, essas propostas, o próprio Brasil Sorridente, que também sofreu um processo de estancamento, estão todos dentre as prioridades que nós temos agora. Agora, naturalmente que nós temos que pensar o para frente. E no pensar o para frente, uma das propostas mais relevantes é aquela que eu falei no início, de nós constituirmos uma rede de atendimento especializado, para que as pessoas não fiquem esperando meses para ter uma consulta com um endocrinologista, ou meses para ter acesso a um exame radiográfico qualquer. Então, a ideia é fazer com que nós rapidamente possamos desenvolver essa rede, inclusive, se for necessário, comprando serviços de determinadas áreas, para que nós possamos ter um fluxo adequado para que as pessoas possam, nessa área, que é uma área de estrangulamento, ter um atendimento de qualidade melhor. Certo. E ontem o presidente Lula dando entrevista aqui para o Jornal O Tempo e também para a Rádio Super FM lá em Minas Gerais, ele mencionou que o programa Auxílio Brasil, que é Bolsa Família, que ele vai ser para as pessoas se recadastrarem, vai ter alguns critérios também, e um deles vai ser justamente a caderneta, a atualização da caderneta de vacinação. Então, eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho mais, explicar melhor como é que esses programas sociais vão estar aí atrelados ao programa de vacinação. Veja, como eu disse antes, o Brasil tem o melhor programa de vacinação do mundo. Não só porque ele oferece o maior número possível de vacinas, nenhum país oferece gratuitamente o que nós oferecemos, mas também porque as nossas coberturas elas são muito altas. Não é? Nós temos as metas de cobertura sempre atingidas. Durante o período Temer e Bolsonaro, nós tivemos uma queda vertiginosa, não é, da cobertura vacinal. Há vacinas que deveriam cobrir 95% da população infantil e que não estão atingindo 50%. Então, como é que nós vamos recuperar esses 95% ou 85% em outras vacinas, uma cobertura como essa, ou 75%? Primeiro, temos que fazer uma ação política, mostrar às pessoas que vacinar é um ato necessário para preservar o futuro das nossas crianças. Segundo, nós vamos fazer um trabalho muito forte de conscientização, de comunicação, de divulgação, estimulando as pessoas a levarem os seus filhos para se vacinarem. Terceiro, no caso dos benefícios sociais, a transferência de renda, nós vamos voltar ao que era antes. Antes, quando alguém fazia parte do programa Bolsa Família, ela recebia aquele recurso, mas ela tinha que fazer algumas contrapartidas, algumas obrigações. Mandar a criança para a escola, ter o carnê de vacina atualizado,
a mulher ser acompanhada durante o período do pré-natal para nascer uma criança sadia e ela não ter risco de morrer. Então, essas exigências, essas contrapartidas, elas vão voltar. E é muito importante que o presidente Lula tenha reafirmado isso, porque se nós fizermos isso, eu acredito que rapidamente nós vamos conseguir voltar às coberturas anteriores que nós tínhamos do Programa Nacional de Vacinação. Joia. E falando ainda do plano do governo PT, um dos pontos é justamente sobre a saúde indígena, né, a saúde dos povos tradicionais, quilombolas. Eu gostaria de ouvi-lo também sobre como que vai ser retomada, né, recuperada a atenção para a saúde indígena e dos povos tradicionais. Bem, nós colocamos no nosso programa que nós vamos atender de forma, vamos dizer assim, com equidade todos os setores. O que é que significa isso? Não é tratar tudo igual, mas é o contrário, é tratar diferentemente os diferentes. Né? Nós vamos ter uma política que alcance as mulheres, que alcance os negros, que alcance a comunidade LGBTQIA+, que alcance as pessoas com deficiência e que alcance as comunidades rurais, as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas. Primeiro, uma das coisas que nós temos que resgatar são um programa que tenha os mesmos princípios do Mais Médicos. Garantir que essas comunidades indígenas, que essas comunidades quilombolas, que essas comunidades periféricas, elas tenham equipes de saúde da família e a presença do médico para a realização do atendimento. Segundo, nós queremos montar um sistema em que, lá na ponta, na atenção básica, exista a possibilidade do apoio, tanto do que a gente chama de núcleo de apoio à saúde da família, que são profissionais de várias especialidades que podem ajudar o médico, o enfermeiro no atendimento junto à comunidade, mas também o sistema de telesaúde, onde um médico lá no Amazonas possa dialogar com um profissional em São Paulo, no Rio, que possa ver com ele um exame que foi feito ou transmitir esse exame, enfim, é uma maneira também de você aumentar a capacidade de resolução dos problemas nessas áreas todas, não é? E no caso da saúde indígena, que tem uma política toda especial, não é? Inclusive recursos próprios, e é uma obrigação da União, a ideia é nós colocarmos para funcionar todo o sistema da Secretaria de Saúde Indígena, não é? Inclusive incorporando algumas novas ideias. Então, a política para os indígenas ela tem que ser uma política transversal, que envolva desde a garantia da posse da terra que eles têm, o fim dessas invasões, que terminam levando doenças para essas áreas, os garimpeiros, os grileiros, eles terminam levando doenças para as áreas indígenas. Então, tem que ser feito um trabalho em comum para impedir que isso aconteça e a gente ter recursos para levar os profissionais até lá, para garantir os medicamentos e para garantir as ações de prevenção para essas comunidades. Então, faz parte do nosso programa também. O senador, o senhor tocou num ponto, né? Eu queria aproveitar esse gancho, porque isso também a gente insere aí nas discussões sobre os direitos humanos, e o senhor é presidente da Comissão do Senado de Direitos Humanos, e eu gostaria de provocá-lo assim, com uma reflexão, né, de que uns anos para cá a gente tem percebido, né, que defender os direitos humanos no Brasil se tornou algo meio perigoso. Essas ativistas dos direitos humanos têm sofrido perseguição e até mesmo, em alguns casos, chegam a ser assassinados, né? Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre o que é possível fazer para construir uma política, né, e políticas de apoio, de defesa e de proteção aos direitos humanos no geral, mas também aos ativistas dos direitos humanos. Primeiro, eu acho que nós temos que resgatar e mostrar à população que a política de direitos humanos é uma política para garantir aquilo que é direito de cada pessoa: o direito à vida, o direito à segurança, o direito a se alimentar, o direito à saúde, o direito à educação.
Então, a política de direitos humanos é isso. Naturalmente que direitos humanos estrito sensu envolve a questão do respeito à segurança, à integridade das pessoas, à redução da violência. Hoje, no Brasil, para que essa política dê certo, nós temos que tomar algumas medidas importantes. Entre elas, nós temos que garantir a revogação de toda essa legislação que está permitindo que haja um acesso, né, exagerado das pessoas às armas de fogo. Hoje, além de um clima de animosidade que precisa ser mudado, nós temos que trocar esse ambiente de ódio por um ambiente de solidariedade, de respeito, de amor, mas o acesso às armas faz com que, muitas vezes, uma pequena discussão, um mal entendimento termine com a morte de alguém ou com a agressão por arma de fogo. Nós temos que criar uma política pela paz. Precisamos também melhorar as condições sociais, especialmente quem vive nas periferias. Precisamos garantir que essas pessoas tenham uma perspectiva de futuro, tenham a possibilidade de acesso à educação, tenham a possibilidade de ter acesso a um emprego. Precisamos também desenvolver um trabalho em que as forças de segurança, a polícia civil ou militar, que elas atuem sem ter uma visão preconcebida, que muitas vezes faz com que as pessoas negras sejam automaticamente suspeitas de achar que deve resolver os problemas com a coerção, com o uso da força, quando, na verdade, nem sempre é assim. E, portanto, eu acredito que nós temos que fazer isso. Com relação às pessoas que são militantes da área de direitos humanos, nós temos que reativar e melhorar alguns programas, entre eles o programa de proteção a testemunhas, o Provita, que tem muitas imperfeições. Temos que garantir a segurança das pessoas que querem continuar fazendo essa militância, mas que estão ameaçadas. E temos que ter uma articulação com o Ministério Público e o Poder Judiciário para que as agressões aos direitos humanos e aos defensores dos direitos humanos elas não fiquem impunes. Se nós tivermos um Ministério Público ativo, nós tivermos um Poder Judiciário ágil e nós começarmos a punir quem desrespeita os direitos humanos, essa cultura vai mudando, ela vai melhorando, e eu acho que esse trabalho interativo ele precisa ser feito. Exato, senador. E sobre ainda a sua atuação no Senado, lembrando aí da CPI da Covid, o senhor fez parte do G7, aquele grupo de senadores que lideraram a oposição ao governo na CPI. E eu gostaria de saber o que, na sua opinião, explica a falta de uma vacina 100% brasileira sendo aplicada aí na população, a vacina contra a Covid. O senhor tinha comentado na outra resposta e gostaria de ouvi-lo mais um pouco sobre isso. Por que Bem, não tem essa vacina? Isso aconteceu porque, a partir de 2016, nós tivemos uma redução drástica de investimentos, tanto na área da saúde, de um modo geral, em particular nas nossas instituições de pesquisa, que são instituições de excelência, não é? E perdemos muitos cérebros, pessoas que tiveram que interromper cursos de doutorado, de mestrado, tiveram que sair do Brasil para poder sobreviver, porque não havia recursos para isso aí. Então, sem investimento em ciência e tecnologia e sem investimento em saúde, não é possível se promover o desenvolvimento de medicamentos, de vacinas. E, no caso do Brasil, isso é tão evidente que houve um descaso que, se você analisar, por exemplo, o Brasil faz parte do grupo do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dos 5 países dos BRICS, 3 criaram vacinas. A Índia desenvolveu vacina, a China desenvolveu vacina, a Rússia desenvolveu vacina, e o Brasil teria plena condição de ter desenvolvido uma vacina nacional se, ao longo desses últimos 6 anos, nós tivéssemos mantido
os investimentos nessas áreas de ciência, tecnologia, em educação, em saúde, na universidade. Então, o resultado é esse. Mas nós temos hoje um know-how tão bom e instituições tão qualificadas, tão conceituadas, que, num espaço de tempo curto, com os investimentos que todos nós sabemos, temos certeza que o presidente Lula vai fazer, nós vamos readquirir a capacidade de produzir ciência, tecnologia e todos os seus subprodutos. O senhor está confiante, então, de recuperar, resgatar esses cérebros que escaparam do país? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Nós colocamos, inclusive, dentro do nosso programa, e o presidente Lula falou muito nisso, é a retomada do complexo econômico industrial da saúde. Esse complexo, ele representa hoje, a atividade de saúde no Brasil hoje já representa 9% do PIB. E, se tiver um investimento, rapidamente ele cresce e gera empregos. Hoje, 10% dos empregos qualificados, empregos com carteira assinada, com bons salários, estão na área da saúde. E isso, com um pequeno estímulo, cresce rapidamente. A gente tem, inclusive, uma balança comercial na área de saúde, no Brasil, que é negativa e poderia ser positiva. E nós, então, estamos desenvolvendo um plano para atrair empresas internacionais para a produção de medicamentos, de vacinas. Nós vamos também procurar criar as condições para que as próprias empresas brasileiras estejam estimuladas a produzir. Isso significa a gente ter uma política tributária diferente, mais simples, que não tribute a mão de obra, a folha de pagamentos, mas que mude esse modelo de cobranças, que a gente passe a ser um país onde a pesquisa clínica aconteça, que a gente melhore a regulação por parte da Anvisa, por exemplo, e eu acredito que é perfeitamente possível que a gente, num espaço de tempo que não será longo, nós possamos ser um país que venha a ser uma referência para a pesquisa em termos internacionais na área da saúde. E, senador, o senhor mencionou também, acho que na mesma pergunta, inclusive, quando o senhor foi dar a sua resposta, sobre, né, as pessoas que estão com sequelas de Covid, né, e que isso também vai ser uma atenção especial que o governo PT vai dar. Quais são as áreas estratégicas de investimento em relação a sequelas de Covid? Já tem um mapeamento assim, do que é preciso dar atenção? Bom, primeiramente, nós precisamos ajudar aqui os grupos que estão estudando essa matéria possam rapidamente identificar quais são, de fato, as sequelas. E são muitas, não é? Algumas nós já sabemos, nós já vimos desde problemas de ordem psicológica, neurológica, cardiológica, respiratória, mas outros que nós nem sabemos, não é? Então, a primeira coisa é ter uma programação de recursos do Ministério da Saúde dirigida especificamente para esses grupos que estão pesquisando as eventuais sequelas da Covid, para que eles atuem, inclusive, em consonância com grupos internacionais que estão fazendo isso. Ao mesmo tempo, nós vamos precisar ampliar serviços para atender essas pessoas sequeladas. Por exemplo, na área de fisioterapia, na área de neurologia, na área de psiquiatria e psicologia, na área de pneumologia. E hoje, o SUS sozinho ele não consegue dar uma resposta imediata a isso. Então, se for necessário comprar serviços privados do setor suplementar temporariamente, nós vamos comprar para que essas pessoas possam ter o seu atendimento. Da mesma forma, será com aqueles casos que estão represados. Imagine quantas pessoas que tiveram diagnóstico de câncer e tiveram que interromper o tratamento.
por conta da Covid, porque no hospital só entrava Covid. Não é? Os próprios médicos que não estavam na linha de frente não estavam atendendo. Então, nós vamos precisar também mapear no Brasil as necessidades para também, se for o caso, comprar serviços temporariamente para diminuir essa fila, não é que hoje é grande. Exatamente. E olhando novamente para a CPI da Covid em específico, para o senhor foi frustrante a PGR ter arquivado as investigações solicitadas durante a CPI, ao final da CPI, com aquele relatório enorme que foi feito pelo senador Renan Calheiros? Como é que o senhor recebeu essa decisão da PGR? Foi muito frustrante, não tenha dúvida, não é? Mas eu acho que essas questões ainda não estão resolvidas, não é? Não estão resolvidas. Muitas das pessoas que a PGR inocentou, entre aspas, né, arquivou os processos alegando falta de provas, elas têm foro especial. Quando elas saírem do governo, elas deixarão de ter. E nada impede que esses crimes venham a ser investigados e venham a ser julgados na primeira instância. Quem está pensando que vai sair lindo dessa história está muito enganado. Nós vamos trabalhar para que a justiça, no primeiro grau, julgue esses casos, para que o Ministério Público, de primeira, de segunda instância, leve esses processos à frente e nós não tenhamos a impunidade. Além disso, é bom lembrar que existem também processos que já estão correndo no Tribunal de Contas da União, que vai responsabilizar administrativamente quem foi causador dessa tragédia. Nós temos, em nível mundial, reclamações que nós fizemos ao Tribunal Penal Internacional, às comissões de direitos humanos da ONU e da OEA também. E eu acredito que, apesar dessa nossa decepção, nossa frustração nesse momento, a justiça ainda será feita. Muita gente vai cobrar do Estado e dos próprios autores, com ações civis, indenizações por conta dessas omissões. Então, esse capítulo ainda não é um capítulo encerrado na política e na saúde brasileira. Tinha uma afirmação, né, muito comum quando se faz uma CPI, que as pessoas dizem a CPI deu em pizza. A gente sempre tem conversado sobre a CPI da Covid e nós dizemos o tempo inteiro que essa CPI deu em vacina. Se a CPI não tivesse existido, esse governo não teria, de forma alguma, feito os esforços que ele foi obrigado a fazer para trazer vacina. Talvez nós estivéssemos hoje chorando não 700 mil pessoas, mas mais de 1 milhão de pessoas que teriam morrido no nosso país. Então, a partir da CPI, das denúncias que surgiram ali, do que foi mostrado à população, do papel que a grande mídia teve no país naquele momento, o governo Bolsonaro se viu obrigado a ir atrás para adquirir as vacinas, para oferecer as vacinas à população e para que nós conseguíssemos estancar aquela pandemia que nós estávamos vivendo. A CPI também obrigou o governo a diminuir intensamente as ações e o discurso negacionista. Num primeiro momento, o governo tentou, de todas as formas, atrapalhar o trabalho dos estados e dos municípios para prevenir a Covid, para fazer o isolamento social. Quando a CPI começou a denunciar o que estava acontecendo, apesar de Bolsonaro continuar com esse discurso, mas ele parou de interferir diretamente nos estados e nos municípios para impedir que houvesse o isolamento social, para que medidas preventivas fossem utilizadas, para que o uso da máscara não fosse uma obrigação, coisa que ele fazia no início. E eu acho que o legado e a coisa mais importante é que nós
resgatamos uma coisa que o povo brasileiro, na prática, não conhecia, que era o SUS. Durante anos, desde que o SUS foi criado lá nos anos 90, começo dos anos 90, o SUS sempre foi sinônimo de gasto, de corrupção, de ralo, de ineficiência. E, no entanto, a pandemia mostrou que o SUS é um sistema altamente eficiente, resiliente, que ele conseguiu minimizar esse problema de uma maneira muito intensa. E eu acho que isso vai nos dar uma ajuda muito importante para continuarmos a lutar por mais recursos para que esse sistema seja melhor. Então, eu creio que esse é um legado importante. Você veja, o presidente Lula, na última fala dele na Conferência Nacional Popular de Saúde, ele disse com todas as linhas que saúde é um investimento, não é um gasto, que é algo que é fundamental para um país produzir justiça social, para produzir igualdade, melhorar a condição de vida, é ter um sistema de saúde público que atenda gratuitamente a todas as pessoas. Então, eu diria que esses são os principais legados. E, por último, do último mesmo, essa pandemia nos provou que nós precisamos ter um sistema de vigilância muito mais efetivo do que o que a gente teve. Porque a Covid pode ter sido apenas a primeira de uma série de emergências sanitárias que podem acontecer no mundo. Então, quanto mais preparados nós tivermos para enfrentar uma situação como essa, melhor para a população brasileira. Senador, eu te agradeço muito. A gente vai se encaminhar agora para a última pergunta. A gente tem aí uns 5 minutinhos até dar o nosso tempo final. E eu gostaria de ouvi-lo sobre o clima eleitoral em Pernambuco. O senhor que é o coordenador da campanha também em Pernambuco. Como é que o senhor avalia aí a disputa pelo governo de Pernambuco? Bem, eu acho que essa disputa está, na prática, começando agora, né? Nós tivemos as convenções, estão definidas as chapas, não é? Não é uma eleição simples, porque pela primeira vez em Pernambuco, nos últimos anos, nós temos várias candidaturas competitivas, não é? São 5 candidatos mais fortes e mais 2 ou 3 que também estão se apresentando ao eleitorado. Nesse momento, o que tem pesado é o recall, é o fato de alguns candidatos, algumas candidatas serem mais conhecidas do que outros, mas eu acredito que será uma eleição de 2 turnos em que um dos atores mais importantes para o desfecho dessa eleição será o presidente Lula. Na verdade, a polarização nacional, de alguma maneira, ela vai acontecer em Pernambuco também. Quer dizer, de um lado, Lula contra Bolsonaro. Lula tem mais de 60% das intenções de voto, mas Bolsonaro tem mais de 20%, 22%, 23%, e significa que, num cenário com muitos candidatos, é possível ir para o segundo turno com 25% dos votos, 26% dos votos. Então, é uma incógnita saber quem vai para o segundo turno. Nós acreditamos que o nosso candidato, Danilo Cabral, que é o candidato do PSB, com a senadora Tereza Leitão, do PT, como candidata, não só pela ampla frente que nós temos, não só pelo apoio de mais de 120 prefeitos que nós temos no universo de 180, mas principalmente pelo fato de Danilo ser o candidato de Lula, ele e Tereza Leitão, nós achamos que nós estaremos no segundo turno. Não sabemos com quem, mas acreditamos que a eleição caminha para que Danilo esteja no segundo turno, e a partir do momento que começar o programa de televisão e nós mostrarmos o que a Frente Popular fez ao longo do tempo, além desse vínculo com Lula e a aliança que pode se construir com Lula presidente, eu não tenho dúvida de que Danilo vai crescer e nós vamos realmente ir para a cabeça nessa disputa. Excelente, obrigada pelo fecho, senador, e a gente agradece mais uma vez por aceitar aí o nosso convite de conversa. Foi uma excelente conversa aqui.
E a gente com certeza vai se encontrar aí outras vezes. Obrigado, Luana. Um abraço para você e para todo o pessoal do Tempo. Valeu!